Olá pessoal, aproveitando que eu vou fazer a gravação agora para o podcast Sobrevivência, de uma parte desse livro aqui, do Primavera Silenciosa, que é um livro da Rachel Carson, que foi escrito em 1962, ela que é uma grande, ou foi uma grande cientista e ambientalista norte-americana, que lá em 1962 já previa problemas sérios que nós estaríamos enfrentando hoje com a questão principalmente dos agrotóxicos indiscriminados distribuídos nas lavouras e nos alimentos. Essa parte que eu vou ler aqui é uma fábula que ela intitulou assim: Uma fábula para amanhã. A leitura do texto foi a tradução esta que é lá de 64, o livro é de 62, a tradução é de 1964. Então o português lá também era um pouco diferente, a leitura é um pouco truncada. Qualquer coisa eu peço que vocês tenham paciência, mas eu vou fazer a leitura e não vou regravar, então vai ser ao vivo aqui, de certa forma. Vou até tirar o óculos para ler de perto, eu enxergo melhor sem óculos. Uma fábula para amanhã. Houve outrora uma cidade no coração da América onde a vida toda parecia viver em harmonia com o ambiente circunstante. A cidade ficava em meio a uma espécie de tabuleiro de xadrez, composto de fazendas prósperas, com campos de trigo e encostas de pomares, nos quais, na primavera, nuvens brancas de flores oscilavam por cima das campinas verdejantes. No outono, os carvalhos, os bordos e os vidoeiros punham um fulgor de colorido que flamejava e tremulava de través sobre um fundo de pinheirais. Depois, as raposas uivavam nas colinas e as renas cruzavam silenciosamente os campos, meio ocultas pelas brumas das manhãs de outono. Ao longo das estradas, loureiros, viburnos e amieiros, grandes fetos e flores silvestres encantavam os olhos dos viajores durante a maior parte do ano. Até mesmo no inverno, as margens das estradas eram lugares de beleza, para onde convergiam pássaros inúmeros, a fim de se alimentar de amoras e de sementes de ervas secas, que repontavam por cima da neve. A zona rural gozava com efeito de fama pela abundância e pela variedade de suas aves. Quando as ondas de aves migratórias passavam por ali, na primavera e no outono, o povo para ali afluía, procedendo de longas distâncias para as observar. Outras pessoas para ali se dirigiam a fim de pescar nos rios, cujas águas fluíam claras e frescas, emergindo das colinas, e formavam lagunas ensombradas onde as trutas se criavam. Assim, as coisas tinham sido, desde os dias ocorridos há muitos anos, quando os primeiros colonizadores ergueram suas casas, perfuraram seus poços e construíam seus celeiros. Depois, uma doença estranha das plantas se espalhou pela área toda, e tudo começou a mudar. Algum mal-olhado fora atirado àquela comunidade. Enfermidades misteriosas varreram os bandos de galinhas, as vacas e os carneiros adoeciam e morriam. Por toda parte se via uma sombra de morte. Os lavradores passaram a falar de muitas doenças em pessoas de suas famílias. Na cidade, os médicos se tinham sentido cada vez mais intrigados por novas espécies de doenças que apareciam nos seus pacientes. Registravam-se várias mortes súbitas e inexplicadas, não somente entre os adultos, mas também entre as crianças. Adultos e crianças sentiam males repentinos, enquanto caminhavam ou brincavam, e morriam ao cabo de poucas horas. Havia ali um estranho silêncio. Os pássaros, por exemplo, para onde é que tinham ido? Muita gente falava deles, confusa e inquieta. Os postos de alimentação, nos quintais, estavam desertos. Os poucos pássaros que por qualquer lado se vissem estavam moribundos, tremiam violentamente e não podiam voar. Aquela era uma primavera sem vozes. Pelas manhãs, que outrora haviam vibrado em consequência do coro matinal dos papos roxos, dos tordos dos remedos, dos pombos, dos gaios, das corruíras e das vintenas de outras aves coronas, não havia agora som algum. Somente o silêncio pairava por cima dos campos das matas e dos pantanais.
Nas fazendas, as galinhas chocavam, mas nenhum pintainho nascia. Os lavradores queixavam-se por não conseguirem mais criar porco nenhum. As crias eram pequenas, e os leitõezinhos sobreviviam apenas com poucos dias. As macieiras atingiam a fase da florada, mas nenhuma abelha zumbia entre suas flores, de modo que não ocorria a polinização e, portanto, não podia haver fruto. As margens das estradas, outrora tão atraentes, apresentavam-se agora assinaladas por uma vegetação amarronada e murcha, como se houvesse sido bafejada pelo fogo. Também aquelas margens estavam silenciosas, desertadas que haviam sido por todas as formas de vida. Até mesmo os rios se mostravam agora destituídos de vida. Os pescadores já não visitavam mais os seus cursos d'água, porquanto todos os peixes tinham morrido. Nas calhas, por baixo dos beirais e por entre as telhas dos telhados, um pó branco, granulado, ainda formava umas poucas faixas. Algumas semanas antes, esse pó tinha caído, mas como se fora neve, por cima dos telhados e dos relvados, bem como por cima dos campos e dos rios. Nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma ação de inimigo havia silenciado o renascer de uma nova vida naquele mundo golpeado pela morte. Fora o povo, ele próprio, que fizera aquilo. Esta cidade não existe concretamente, mas ela poderá encontrar facilmente milhares de seus semelhantes nos Estados Unidos e por outras partes do mundo. Não sei de comunidade nenhuma que haja sofrido todos os infortúnios que descrevo. Contudo, cada um de tais desastres já aconteceu efetivamente em algum lugar, e muitas comunidades verdadeiras já sofreram de fato um número substancial dessas desgraças. Um espectro sombrio se espalmou por cima de nós, quase que sem ser notado, e esta tragédia imaginada poderá facilmente tornar-se dura realidade de que todos nós deveremos ter conhecimento. Que foi que silenciou as vozes da primavera em inúmeras cidades dos Estados Unidos? Este livro constitui uma tentativa de explicação. Pois então, pessoal, este é o livro Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, está aí a imagem no vídeo também. Desculpem a leitura, se vocês quiserem escutar um pouquinho mais com edição, ouçam o nosso podcast, que ele está disponível no Spotify, no Google Play, no Apple Podcasts, Google Podcasts, também vários outros tocadores de podcasts. O Sobrevivência é um podcast da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Um grande abraço até vocês e até a próxima.